Então, no ar agora, o nosso encontro virtual, tema Rerum Novarum. Jaime, palavras iniciais? Queria dar uma boa noite a todas. Agradecer a senhora, a doutora Ana Paula, né, pelo convite a fazermos uma live, né, sobre a encíclica, a carta encíclica Rerum Novarum, que é tão rica, né? Eu também gostaria de Sim, agradecer ao meu queridíssimo professor, doutor José Cláudio Domingues Moreira, o professor querido do nosso encontro virtual passado. O Jaime homenageou o professor Juscelino, não foi? Seu professor sim. de História. E hoje eu homenageei o meu orientador, que é o professor José Cláudio Domingues Moreira. Isso aqui vai ser um bate-papo. Primeiro eu vou situar historicamente essa encíclica papal. É um documento emitido pelo Papa Leão XIII, isso no século XIX, mais precisamente em 1891, perdão. E é muito interessante que essa data, 1891, aqui no Brasil, foi o ano da nossa primeira Constituição. Sim. A República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. 2 anos para frente, ou seja, em 1891, foi editada a nossa primeira Constituição. E é exatamente o contexto histórico da encíclica Rerum Novarum. O nosso debate aqui não será um debate teológico, será um debate histórico. Nós iremos analisar as repercussões desse documento papal para o mundo, não só em perspectiva histórica, mas até filosófica, às vezes econômica e jurídica. Te parabenizo, Jaime, por ter enfrentado o desafio, né? Você leu um documento do século XIX. Eu acredito que no começo tenha sido desafiador, não é verdade? Mas você foi firme e forte. Eu soube que você se dedicou bastante e gostou muito do conteúdo. Inicialmente, eu gostaria que você dissesse a sua impressão sobre esse conteúdo do século XIX. Se você achou fácil de ler, difícil, se você procurou entender pelo contexto, se entendeu a palavras, qual foi a sua experiência com essa leitura? Bom, me despertou, né, o grande interesse, já que era nunca tinha ouvido falar, né, sobre uma encíclica, não sabia muito bem o que era, do que se tratava, mas, mas foi muito bom. Achei, no início, logo percebi que a linguagem usada era muito culta, né? Palavras, às vezes, que eu não conhecia, uma ali, outra aqui, que eu circulava, e depois ia pesquisar, né? Mas achei muito rico. Foi sempre que eu achava uma ideia muito parecida com o contexto histórico, né? Parecida assim, eu marcava. E é uma leitura muito boa, né? É bem compreensiva também, né? Não achei muito difícil de ser compreendida, né? E achei muito rico em contexto, tanto histórico como no contexto geral, né? No contexto geral. Pronto. Quem tiver curiosidade em acessar esse documento, no sítio do Vaticano, www.vaticano.va, você encontra a encíclica e ela tem tradução para vários idiomas, inclusive a língua portuguesa. Nós baixamos a encíclica diretamente do sítio do Vaticano, e é um documento curto, ele tem 30 páginas, mas como o Jaime já bem adiantou, é uma linguagem culta e objetiva. Objetiva e sentido. Nossa, A encíclica, publicada à época do Papa Leão XIII, mais precisamente em 1891, como eu já adiantei, representa a raiz histórica de uma teoria que nós iremos falar hoje, a teoria do distributismo.
Esse documento papal foi tão importante que até hoje abre espaços a debates por prismas diversos. Em que sentido eu falei isso? Bom, estamos no século XIX. Se estamos no século XIX, estamos na Revolução Industrial, na verdade, no auge da Revolução Industrial. E esse conflito capital-trabalho, que representam, economicamente falando, dois fatores de produção, esse conflito ficou muito acentuado nesse contexto histórico da Revolução Industrial. Então, digamos assim, o Papa Leão XIII, observando esse imenso conflito, a opressão dos trabalhadores, ele editou esse documento para tentar trazer, digamos, uma terceira via ao embate capitalismo e socialismo. E aqui, no documento papal, além de trazer uma doutrina, que é a doutrina social da igreja, nós temos o quê? A embriogenia de uma teoria, que é a teoria do distributismo, que eu vou já explicar, que representa uma terceira via. O que o Papa concluiu? Que o capitalismo tinha excesso. O capitalismo também não era a solução. O que fazer? Aí, há proposituras nessa encíclica. E eu vou começar com uma parte da encíclica. É o item 3, que eu considero muito importante. Resumo mais ou menos o que eu acabei de... que, na verdade, que sintetiza esse item 3 da encíclica. Sintetiza essa introdução que eu acabei de fazer. Olha o que é que diz. Os socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda propriedade de bens particulares deve ser suprimida. Que os bens do indivíduo qualquer devem ser comuns a todos e que a sua administração deve voltar para os municípios ou para o Estado. Mediante esta transladação das propriedades e esta igual repartição das riquezas e das comodidades que elas proporcionam entre os cidadãos, lisonjeiam-se de aplicar um remédio eficaz aos males presentes. Mas, semelhante teoria, longe de ser capaz de pôr termo ao conflito, prejudicaria o operário se fosse posto em prática. Pelo contrário, é sumamente injusta por violar os direitos legítimos dos proprietários, viciar as funções do Estado e tender para a subversão completa do edifício social. Antes de dar a palavra, já, eu gostaria de relembrar que o primeiro contato que eu tive com esse documento foi mais ou menos a sua faixa etária. Eu ouvi dizer que tinha um documento, não li a época. Sabe? Quando, mais ou menos nos meus 15 anos, eu ouvi dizer que algo nesse sentido foi publicado. Na Faculdade de Contábeis, que foi a primeira graduação, na disciplina de Direito do Trabalho, a professora falou dessa encíclica e contextualizou mais ou menos nos moldes que estamos a contextualizar agora. Então, é um assunto muito importante e é estudado em diversas faculdades, tanto na Faculdade de Direito, na Faculdade de Contábeis, sendo que também eu, muito nova, à época, eu não li a encíclica, vim a ler, de fato, a encíclica agora em 2021. E me surpreendi com a simplicidade de uma linguagem culta, mas que trata o tema com profundidade e de modo relativamente simples. Não há grandes rodeios metodológicos aqui, não. A senhora tinha me indicado a encíclica, né, na live passada, né? Que foi quando justamente no final da live a gente tinha visto a Revolução dos Bichos, né, de George Orwell, né? Onde ele tinha citado, né, a questão do socialismo lá na Rússia, né?
questão histórica ali, que passa a Revolução dos Bichos, né? O tópico 7 da encíclica, que tem um momento que ele cita sobre ainda nessa questão do socialismo, né? Que além da injustiça do seu sistema, né, vem todas as suas funestas consequências, né? A perturbação em todas as classes da sociedade, uma odiosa e insuportável servidão para todos os cidadãos. E isso me lembrou muito bem a Revolução dos Bichos, né, da forma como eles eram tratados, né, como eles eram explorados, de certo ponto, né? E eu logo marquei aqui, né? Eu me lembrei. A encíclica, trazendo o século XIX para o século XXI, né? Estamos no século XXI. A encíclica, em que pese ser do século XIX, ela aborda temas atuais. A encíclica trata de quê? Corrupção dos costumes, apreensão espiritual. A encíclica trata da astúcia humana a excitar multidões e a fomentar desordens, além, claro, da problemática da justiça. A encíclica, ela é o tempo todo refletindo sobre a questão da justiça e da injustiça, naturalmente. Seu espírito, a própria encíclica fala, aspas, pelo passado podemos, sem temeridade, julgar o futuro. Isso é muito importante. A humanidade precisa aprender com as lições passadas, senão ela vai repetir erros históricos. Aí eu trouxe uma observação também. Com efeito, o grande dilema histórico da humanidade é aprender com as lições históricas. E, principalmente, reconhecer a necessidade de caminhar para frente, de se aprimorar, principalmente em termos morais. A grande revolução do terceiro milênio, não tenho dúvida, que é a revolução moral. Essa revolução moral será a condição indispensável para que todos e quaisquer cargos sejam distribuídos com inteligência. É o que a encíclica propõe, uma distribuição que respeite os direitos das pessoas e com inteligência. Você quer continuar, Jair? Justamente como a senhora está dizendo, né, a encíclica apresenta logo inicialmente as causas do conflito, né, que é a condição dos operários. Esse Papa, o Papa Leão 13 também, eu já ouvi também, encontrei na internet outras encíclicas dele, da época que ele redigiu como Papa, né? E aí eu vi que ele tirou também vários pontos de referência durante a encíclica, durante esta encíclica aqui, ele tira alguns pontos de outra encíclica, entendeu? Ele também tira. Uma coisa que eu percebi bastante é que em vários tópicos em que ele vai muitas vezes citar alguma coisa a ver também com a igreja, ele coloca versículos bíblicos, entendeu? Sobre o assunto em questão, do ponto de vista cristão, né? Aí ele reforça com versículos bíblicos, né? Percebi. Um ponto que eu achei bem interessante é esse item 6, que ele fala da família e do Estado, né? Que ele fala da questão dos direitos da família com o Estado, e ele fala justamente sobre de que o Estado não deve intervir assim diretamente na família, né? Eu entendi bem, eu entendi essa questão, né? Que ele falou que o Estado não deve bem intervir diretamente assim na família, né? No grupo familiar. Ela contesta toda forma de hipertrofia do Estado, porque à medida que o Estado se exacerba, as pessoas, elas perdem seu estado de cidadão e começam a enfrentar um estado de sujeição.
O que você falou tem duas vertentes muito interessantes. Olha o que tem uma parte da encíclica que casa exatamente no que você está dizendo. Aspas. Importa, pois, que as leis favoreçam o espírito de propriedade, o reanimem e desenvolvam tanto quanto possível entre as massas populares. Terminada a citação. Bom, a encíclica ela estava muito à frente do tempo, porque ela vai falar também dos fluxos migratórios. E olha o que está escrito na encíclica, aspas, ninguém, com efeito, quereria trocar por uma região estrangeira a sua pátria e a sua terra natal. Se nesta encontrasse os meios de levar uma vida mais tolerável, fecha aspas. A ideia é que a gestão racional da propriedade garantiria a liberdade na perspectiva de que o ser humano é livre. O ser humano é livre para escolher as coisas lugares mais aptas de modo intergeracional. Ele até cita aqui no primeiro período, logo aqui, desse último parágrafo, desse tópico 6, ele cita que querer, pois, que o poder civil invada arbitrariamente o santuário da família é um erro grave e funesto. Né? Ele já deixa bem claro, bem direto, já no primeiro período do parágrafo, né? De que a família, né, deve ser valorizada, né? De que o Estado não pode intervir de forma tão brusca dentro dela, né? Você está falando que as famílias elas têm que ter liberdade. Agora vamos falar da liberdade em termos mais amplos. Olha só, a encíclica categoricamente afirma, aspas, a ninguém é lícito violar impunemente a dignidade do homem. Isso tem uma matriz kantiana, como eu já adiantei. A Constituição atual, ela traz a dignidade humana como um dos princípios da República Federativa do Brasil, tá certo? Olha, a gente observa que essa encíclica, no século XIX, já falava do valor da dignidade, que a dignidade não pode se perder, e, claro, muito menos a liberdade, né? Eu falei de ordenamento brasileiro, e é interessante que eu vou mostrar um livro aqui, esse autor, Eduardo Prado, ele escrevia no século XIX também, eu trouxe esse autor porque é do século XIX, Eduardo Prado, escrevia com o pseudônimo de Frederico de Sá. Vamos sair da encíclica e vamos chegar ao Brasil República. Até porque essa encíclica é do ano da nossa primeira Constituição. O Eduardo Prado, ele criticava os motivos da proclamação da República no Brasil. Você estudar, ou acho que até que você já estudou a proclamação da República, normalmente se enaltecem os valores republicanos que são novos. De fato, a reza é pública. Kant elogiava a República, Platão elogiava a República. Os valores republicanos são desejáveis. Mas o Eduardo Prado, no século XIX, ele chama a nossa atenção e diz que, olhe, os motivos que levaram à proclamação da República no Brasil não foram exatamente a dignidade da pessoa, não. Casando o Eduardo Prado com a encíclica. A proclamação da República no Brasil não teve valores nada republicanos. E aí ele traz os motivos, né? E me chama muita atenção um trecho do Eduardo Prado, que diz o seguinte, página 85 desse livro aqui. O governo provisório do Brasil não foi eleito pela nação. Ninguém lhe conferiu a missão de legislar e, todavia, este simples agente temporário da soberania nacional tem legislado com frenesi, tem alterado todas as ações sociais, políticas e jurídicas a seu único bel prazer. O czar tem o seu conselho da coroa. O padisha dos turcos tem uma espécie de representação dos interesses nacionais junto da sua pessoa.
o generalíssimo Deodoro e os seus escrivinhadores de decretos dispensam tudo isso e julgam-se, apesar de se intitularem ainda governo provisório, com o direito divino de tudo inovar e inverter a organização do país. Possivelmente, Jane, dessa forma você não estudou a proclamação da República, através da crítica aos motivos da proclamação da República, que, segundo Eduardo Prado, não foram nada republicanos. Que não foi algo tão republicano, né, como a senhora estava comentando. Eu lembro, né, que quando eu estava estudando sobre o assunto, até com o professor Juscelino, ele tinha colocado um trecho de um jornalista da época, sabe? Que tinha publicado no jornal, né? Logo após a proclamação, de que as pessoas haviam ficado bestializadas. Ele usou até esse termo, né? Com o ocorrido, né? Que não se era esperado, né? Deu a se entender que as pessoas não esperavam, né? Aconteceu o que aconteceu. Voltando para a encíclica, como nós adiantamos, ela detecta problemas do capitalismo, mostra a encíclica que o socialismo também não é a solução, Sim. e propõe uma terceira via, que é uma via de quê? De respeito às liberdades, para que o homem não perca sua dignidade, respeito à propriedade, mas com justiça. Bom, aí uma coisa que você pode se perguntar, será que esse modelo que é proposto na encíclica, será que não é um modelo utópico? Será que pode, de alguma forma, ser concretizado? Uma coisa que me chamou a atenção aqui também na própria encíclica é a questão que ele fala das obrigações dos operários e dos patrões, né? Logo aqui nesse tópico 10 da encíclica. E eu achei um tanto em questão assim com os direitos trabalhistas, né? Tanto dos operários como dos patrões, né? Onde ele cita como cada um deve se tratar, né? Que todos devem se tratar com respeito, né? Dignidade. Aí logo cita que para a solução disso, né? Não se deve tratar o operário como escravo, né? Mas respeitar nele a dignidade do homem, como a senhora estava comentando anteriormente, né? Realçado, que aí ele ainda cita que esse conceito ainda é realçada ainda pelo do cristão, né? Aí ele cita, e eu percebi uma coisa também que na parte dos deveres, né? Porque ele cita como deveres, né? Ao pobre e ao operário, ele coloca bem poucos, né? Mas em questão aos ricos e aos patrões, ele já coloca algo mais estendido, né? Ele já coloca algo a mais para eles, né? Ele cita também a filosofia cristã nesses pontos, né? E ele cita como vergonhoso e desumano usar os homens só como instrumentos para via de lucro, né? Apenas como algo que você pode usar sem descartar. E foi algo que me lembrou muito também da Revolução dos Bichos, do, do próprio personagem do livro, o Sansão, né? Que se deu de tudo, mas no final foi descartado, apenas usado como via de lucro, né? Apenas usado, né? Para se obter. Aí ele cita isso como algo desumano, né, por parte das pessoas. E, ele cita bastante coisa em questão dos deveres dos operários, que ele cita que é necessário colocar em primeiro lugar o de dar a cada um o salário que o convém, né? O salário dar ao operário algo justo, né? E ele cita também a questão de que não se deve. A questão de que se deve dar a ele não só essas coisas,
mas também, mas também outros direitos também, né? Como, como direitos na velhice, entendeu? Uma coisa que ele cita já no final, assim, como uma conclusão, né? Que foi uma coisa também que eu percebi bastante também em questão que eu lembrei da própria Revolução dos Bichos, né? Quando os porcos ali, né? Os personagens dos porcos, eles prometiam também, né? Para os seus operários, né? Para os outros animais da fazenda, coisas após a velhice, né? A aposentadoria, né? E outros bens como trabalhadores, né? Que o Papa cita como essenciais, né? Que se devem ter. Exatamente, Jane, para que tudo isso aconteça, nós precisamos elevar os padrões educacionais, né? Em termos práticos, elevação do padrão educacional, a gente sabe que isso traz funcionalidade positiva. Agora, que outras ferramentas essa encíclica propõe para se garantir liberdade, dignidade? Bom, no século XIX, o que a encíclica propunha? Olha como isso é atual. Sim. Fortalecimento da economia local, apoio a negócios familiares, agricultura, apoio à agricultura comunitária, apoio ao cooperativismo, efetivação de políticas de microcrédito, tributações diferenciadas e racionalização de controle do setor público. O controle ele é necessário, nem pode ser de mais, nem pode ser de menos, tem que ser de medida. Porque se o controle se exacerba, aí nós temos interferência devida do Estado na vida das pessoas. Isso é fruto dessa encíclica. Explicando de outra forma, o distributismo, que é o produto maior dessa encíclica, que é essa teoria subjacente ao que está na encíclica, constata que, em termos práticos, tanto o capitalismo quanto o socialismo restringe a propriedade privada. O capitalismo pela concentração nas mãos de poucos e o socialismo concentração no partido único, né? Não? Então, a encíclica constata essa realidade e percebe e é categórica para afirmar que essas exacerbações elas não são desejáveis socialmente. Propõe a descentralização da propriedade privada de modo que cada agente econômico gere riqueza responsavelmente. Isso é muito importante, aparece na encíclica. A geração de riqueza tem que ser responsável. Sim. Aqui na página 15, no tópico 18, quer dizer, no ponto 18, né, no tópico A Origem da Prosperidade Nacional, eu lembrei bastante desse tópico sobre o que a senhora estava comentando, né? Sobre essa questão de que não pode ser exagerado demais, né? E também não de menos, tem que ser na medida, né? Tem que ser no ponto certo, né? Dessa origem, dessa prosperidade nacional, né? Dessa prosperidade da nação. Né? Que ele fala aqui que se pede aos governantes, o que se pede aos governantes é o curso de ordem geral, né? Que consiste em toda uma questão econômica, das leis nas instituições, né? Afirma categoricamente a dignidade do trabalho, a Sim. concórdia, a ordem da posse e o uso adequado das riquezas. Considera que a verdadeira dignidade do homem reside no mérito e na virtude. Mérito e virtude, algumas coisas andam juntas. Patrimônio comum dos mortais, olha como isso é bonito. Apregoa ser o governo para os governados. O governo é para os governados e não os governados para o governo. O governo é para os governados e não os governados para o governo. Não é verdade? A encíclica coloca como ponto central do debate, não precisamente o embate capitalismo versus comunismo, mas comunismo versus cristianismo, que é o que você já falou. O grande embate
é o comunismo versus cristianismo. São visões de mundo, de fato, completamente diferentes. Para os cristãos, as culpas são individuais, assim como a meritocracia. Isso é uma teoria. A visão judaico-cristã, ela, para efeitos do nosso ordenamento, a teoria da culpa do Código Civil, se embasa nessa tradição judaico-cristã. Isso é totalmente diferente do comunismo, que propõe o paraíso na Terra mediante homens. Então, por isso que a encíclica deixa muito claro que o embate é o quê? Cristianismo, comunismo. O verdadeiro ponto de conflito é aí. No distributismo, o produto da encíclica propõe-se a destinação final das utilidades com foco no bem comum, sem interferência do Estado, sem exacerbação do Estado. Portanto, guarda matriz no princípio da função social da propriedade, que está na nossa Constituição. A Constituição fala de princípio da função social da propriedade. Isso possui raiz lá na encíclica. Esse princípio da função social da propriedade não nega aos atores sociais as diversas possibilidades de vida humana. Você vai ser o que você quiser, segundo o seu livre-arbítrio. A efetivação desse modelo proposto, naturalmente, pressupõe a elevação dos padrões qualitativos educacionais. Eu já falei que educação só gera externalidade positiva, e os melhores exemplos de elevação de padrões qualitativos educacionais são os países nórdicos da Europa, né? Com o índice de desenvolvimento humano elevadíssimo. Agora, como eu falei da obra do Eduardo Prado, que é contemporânea à encíclica, né? Não tem como deixar de falar da primeira Constituição Republicana. No Brasil, os padrões educacionais, ou a elevação dos padrões educacionais, tem sido historicamente negligenciada, não, Jair? Desde os tempos do Brasil colônia, desde a época do Brasil colônia, que nós não levamos muito a sério a educação. Então, nesse aspecto, eu concordo com a doutrina do Eduardo Prado, que ele deixa muito claro na obra dele que a República nada mais foi que um golpe, e que esse golpe republicano não foi ato heróico, mas um bom negócio do utilitarismo individual a serviço da intergrupalidade, a serviço da manutenção do Estado. Bom, bom, esse é o meu fecho em relação à encíclica, em relação a essa contextualização, trazer esse conteúdo para a época do Brasil República, mais precisamente da primeira Constituição do Brasil República. O último tópico da encíclica é chamado a solução definitiva à caridade, né? Eu achei bem interessante. É lindo. Né? E que ele já começa dizendo: veneráveis irmãos, por quem e por que meios esta questão tão difícil demanda ser tratada e resolvida, né? A desigualdade é do planeta, né? Estamos no plano de provas e expiações. Então, para as desigualdades remanescentes, qual a solução? A caridade. Não é bonito isso? E lógico, chega a ser lógico. Agradecer a todos os presentes, parabenizar você pelo desafio, sua mãe, que incentivou o estudo da encíclica, que estudou com você, a Natália. Gratidão, Jair. Paz e bem a todos. Fraterno abraço. Diga só as palavras finais. Eu gostaria, né, de agradecer a todos e de que a caridade, sim, é um bom exemplo, né? De que, como ele fala, é a senhora e a rainha de todas as virtudes, né?